Os galera, Senpai Carlos, Sensei Eduardo, sejam bem-vindos ao canal do Samurai Moderno. Bom pessoal, o Kudo não é apenas uma arte marcial ou um esporte de contato, mas sim uma arte para a vida, com toda uma filosofia por trás. Hoje nós vamos passar aqui para vocês um pouquinho de como o nome chegou a ser Kudo e um pouco do significado também da palavra. Exatamente, fica ligado. Mas antes disso, mais uma vez lembrando, se você não preencheu o nosso questionário, vai aí na seção da descrição do vídeo, tem um link lá, você pode preencher. Através dele a gente está mapeando. Quanto mais pessoas da sua cidade preencherem esse questionário, mais fácil fica para a gente ir na sua cidade, você participar de um evento, mais fácil fica até de futuramente achar aquela pessoa que pode vir a ser um instrutor de Kudo na sua cidade. Exatamente, pessoal. Um dos comentários mais recorrentes que a gente tem no canal é exatamente quando que o Kudo irá chegar na cidade dele, por que ainda não tem, e esse tipo de coisa. Então, a forma mais rápida de a gente fazer isso acontecer é através da ajuda de vocês, respondendo o questionário e compartilhando o questionário com toda a sua comunidade marcial. E uma outra novidade também, agora a gente está com nosso perfil no Instagram, samuraimoderno.oficial. Lá a gente bota muita coisa de arte marcial também, que às vezes a gente não coloca aqui no canal. Então, galera, é um complemento. Então vai lá, segue a gente lá, que você vai ter mais material sobre artes marciais, sobre o universo das artes marciais para o seu estudo e para o seu dia a dia. Então vamos lá. O Kudo é uma arte que está inserido no seleto grupo de artes marciais japonesas que compõem o Budô. Exatamente. O Budô pode ser traduzido como caminho do guerreiro. Vamos dizer assim, uma interpretação mais moderna da arte marcial, uma vez que você não vai usar aquilo diretamente na guerra. As artes marciais elas são direcionadas não apenas para técnicas de luta, técnicas de combate. Todo mundo que pratica alguma arte marcial oriental vai saber que tem essa palavra do significa caminho, mas não simplesmente caminho, mas um estilo de vida. Então, todas essas artes marciais que compõem esse grupo do Budô são artes que têm um propósito que vai além da simples troca de golpes, né? É um propósito voltado para a educação dos jovens, para fortalecer não só o corpo, mas a mente dos cidadãos, para que eles sejam de forma a eles contribuírem com a sociedade. Exatamente. Quando eles perceberam que a arte marcial, única e exclusivamente voltada para a guerra, tinha perdido o seu papel e a sua função na sociedade, eles deram uma nova roupagem para isso e trouxeram todos os benefícios, né, unidos a uma filosofia de vida. O grão-mestre Azuma, ele é filósofo e artista marcial desde muito tempo, né? Fez parte da primeira turma de Mazoyama, um dos grandes nomes do karatê. Então ele resolveu trazer essa parte da filosofia toda, assim como o Senpai falou aqui, para conseguir unir isso em prol de uma sociedade melhor, né, cara? Exatamente. No início era, como você falou, uma forma de karatê. Sensei Azuma, que além do karatê, Kyokushin treinava outros estilos, resolveu unir tudo já com essa mentalidade de uma arte mais ampla, justamente mais aberta. Porém, o nome inicial era Karatê Daidojuku. Daidojuku, aí que ainda é usado, significa Escola do Grande Caminho. Então, aí a gente já vê o início dessa filosofia da arte marcial como uma estrada infinita de aprendizado constante, ou seja, sempre agregando novas técnicas. Exatamente. Chegou num determinado momento onde não cabia mais usar o nome karatê, porque se distanciou muito. Mestre Azuma, por exemplo, foi muitas vezes para a Tailândia para aprender mecanismos diferenciados, de técnicas diferenciadas, para agregar com o Kudo. E somando também com a grande influência russa, né, do Sambo e diversas outras estilos de artes marciais. Então, o Kudo ele vem aí como uma arte marcial aberta, assim como o Senpai falou que onde todos os caminhos se convergem, né? Que uma das formas de traduzir da Daidojuku é, além da escola do grande caminho, a escola de todos os caminhos. Então, pessoal, primeiro princípio filosófico que constitui a palavra Kudo. Se refere a você ter uma visão da vida, do mundo, como algo transitório, passível de mudanças e abraçar essas mudanças, né? Entender isso. Exatamente. Isso lembra muito o que Charles Darwin falava, que não necessariamente o mais forte
ou mais rápido irá sobreviver, mas sim aquele que se adapta melhor às mudanças. E a arte marcial, ela segue esse princípio. Ela tem que ter mudança, ela não pode ficar fazendo as mesmas coisas que ela fazia lá atrás, porque ela corre um certo risco de se tornar obsoleta. Exatamente. Nós, como praticantes de artes marciais, devemos evitar ficar obcecados ou demasiadamente presos a coisas que vão mudar eventualmente. Na verdade, isso é fundamental para que a gente possa continuar evoluindo, a gente poder seguir em frente, né? Porque a gente sempre fala muito disso, que o estilo, quando ele fica parado, ele como diria o Bruce Lee, né, ele fica cristalizado, ele fica parado, ele não evolui, ele não sofre evolução com o tempo. E como diz lá no significado da palavra, aquilo que tem uma forma definida e que não muda aquela sua forma, provavelmente será esmagado. Agora, o segundo princípio filosófico. Esse é muito interessante, pessoal. Tem a ver com você entender a ligação, que estamos todos conectados. As coisas são interdependentes, ou seja, nada existe sozinho, sem a necessidade. Isso a gente tem que levar para nós mesmos, principalmente. Exatamente. Apesar das artes marciais serem um caminho que você trilha ele sozinho, você precisa de todos ao seu redor. Você precisa do seu professor, do seu mestre, você precisa dos seus colegas, você precisa até mesmo dos seus adversários, que sem ele você não teria como botar suas habilidades à prova. Então, acho que uma coisa muito interessante a gente citar aqui também, Carlos, é o cumprimento, que a gente sempre inicia e termina com cortesia justamente por isso, pedindo a permissão de usar o colega ou o adversário para você poder mostrar para que você veio, né? Exatamente, pedindo permissão e também agradecendo ao mesmo tempo, né? Ou seja, tem esses dois significados. Nas artes marciais isso é fundamental para que a gente não seja também, vamos dizer assim, convencido demais e descartando o resto, achando que você não precisa daquilo. A gente tende a descartar muitas coisas logo de cara, ou seja, tem que entender que tudo pode contribuir de alguma forma. Temos que entender, pessoal, que nós temos que ser humildes, mas que humildade é reconhecer os seus limites. Esse princípio filosófico significa ter a mente aberta e, junto com os dois outros princípios filosóficos que citamos no início, constitui a filosofia que seguimos no Kudo. Exatamente, é importante entender isso. Como que você, primeiro, entende e aceita que tudo deve mudar, tudo é transitório. Segundo, entende a interdependência entre as coisas. E terceiro, a mente aberta para você poder evoluir, aprender e conseguir seguir através dessas mudanças. Uma coisa importante que a gente fala aqui no canal é como que a gente sempre tenta ter uma visão positiva das coisas. Mesmo aquilo que às vezes parece errado ou parece que não contribui muito, ou principalmente com relação aos desafios da vida, né? Exatamente. Quando a gente olha para as artes marciais, a gente olha para as artes marciais como um todo, como o ser humano individual que está ali tentando, como diria o Bruce Lee, se expressar, né? Então a gente nunca fecha as portas para nenhum estilo de arte, né? Tanto para a gente aprender com eles quanto para a gente tentar interagir. Então essa cultura da mente aberta do grão-mestre Azuma, ela fala muito disso, de você estar aberto a trocar experiências com as outras artes marciais e entender que todo mundo tem o que passar, o que ensinar, mesmo que seja o que não fazer, mas a gente sempre está aprendendo com as outras artes, com as outras pessoas. E esse é um dos grandes objetivos, não só do Kudo, mas também do nosso canal, que é o Samurai Moderno, que é criar essa grande comunidade marcial em todo o Brasil. Exatamente. Então, a máxima desse princípio é que para atingir como que fala? A verdade suprema? Poderia ir traduzindo assim, né? Eu acho que essa... A última... Ou o esclarecimento também, né? Uma outra forma, né? Você tem que enfrentar os desafios, você não deve recuar através deles. E quando a gente fala desafio, não é simplesmente luta, não, galera. É tudo que a vida joga para você. Você enfrentar com uma mente positiva e corajosa, né? Exatamente. A nossa vida, ela nada mais é do que uma réplica de um combate, né? Cada um vivendo o seu combate do dia a dia. E nas artes marciais, a gente treina essa forma de encarar positivamente para que a gente possa replicar isso no nosso dia a dia.
E você, se identificou com essa filosofia, com essa forma de pensar? Deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso tudo que foi falado aqui e a sua experiência, o que você tem a trazer pra gente, que a gente vai ter um prazer em interagir com vocês aí. Exatamente. Lembrando, preenche o nosso questionário aí. Nota, filosofia não é algo que a gente simplesmente fala, é algo que a gente pratica, né? E uma ótima forma de você praticar isso ao vivo é se a gente for na sua cidade. Então depende de você, preencher o questionário, compartilhar com a comunidade marcial da sua cidade para juntar um bom número de pessoas que vai facilitar para a gente ir por aí. É isso aí, pessoal. Sozinhos a gente não consegue fazer nada, então a gente conta sempre com a ajuda de vocês que fazem parte dessa grande comunidade marcial para que a gente consiga disseminar essa arte por todo o Brasil. Então é de suma importância que você aí que gosta do nosso trabalho, que nos segue, compartilhe ao máximo os nossos vídeos para que possa chegar ao maior número de pessoas possível. Às vezes tem um instrutor aí próximo de você, um potencial instrutor que tem as qualidades não só físicas, mas filosóficas e que pode ser um futuro instrutor dessa arte. É isso aí. Então compartilha esse vídeo se você curtiu, se inscreve no canal se você não está inscrito ainda e nos siga nas nossas redes sociais. A gente posta muita coisa além do que a gente faz aqui, principalmente no Instagram, Samurai Moderno _oficial. Exatamente, pessoal. Além dos nossos pessoais, a gente criou agora esse oficial do Samurai Moderno para completar o nosso conteúdo marcial. Então até a próxima.